Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou o Michael e eu vou falar um pouco para você sobre como você pode utilizar a realidade virtual. Então, nesse treinamento, eu dividi em vários capítulos, em várias aulas, explicando todos os detalhes, tá? Não detalhes técnicos, mas tudo que envolve a realidade virtual para você conseguir aplicar ela dentro do seu negócio, na sua empresa, né, no seu projeto, para uso realmente profissional. Então, eu separei aqui um conteúdo. Ele fala sobre tecnologia, só que ele não é um conteúdo técnico, tá? Então você não precisa se preocupar com terminologias, com conteúdo específico, tá? Eu vou ser o mais tentar passar para você de forma mais leiga possível, tá? Com exemplos, com analogias e explicar todos os detalhes do que envolve a realidade virtual e como você pode aplicar ela no seu negócio. E a primeira parte, né, para entender sobre esse mundo na realidade virtual é entender sobre conteúdo imersivo. Tá? Então, eu vou começar nessa primeira aula falando sobre isso, sobre alguns tipos de conteúdos imersivos. E um deles são as imagens. Então, eu vou explicar o que são as imagens imersivas, o que são as imagens 360 e quais as diferenças delas para as imagens tradicionais, tá certo? Então, vem para cá, eu vou agora colocar também minha apresentação, vou compartilhar aqui e eu vou mostrar um pouco do que são essas imagens 360, quais são os seus padrões, formatos e como elas podem ser geradas, tá certo? Então, vem comigo. Ok, então aqui na aula 1 eu vou comentar sobre as imagens convencionais, panorâmicas e imagens 360. O que são cada uma delas, como são os seus padrões e como elas podem ser geradas. Então vamos começar pelas imagens convencionais, que são as imagens que a gente tem mais contato no nosso dia a dia. São as imagens que a gente captura aí com fotografias, que a gente vê elas impressas na internet, rede social. Então são as imagens planas, que a gente vê através do celular, tablet, né, ou no computador, né, ou impressas em materiais gráficos. O que são as imagens convencionais? Uma imagem convencional, ela capta parte do todo. Tá? Então ela capta apenas um ângulo, que é geralmente aquele ângulo que a lente consegue visualizar. Por exemplo, a lente de um celular, né? Então a lente da câmera do celular, ela tem uma angulação que ela consegue captar aquele específico quadro, sabe? Aquele espaço. Isso é uma limitação, claro, até mesmo do hardware, né, da câmera, né, da lente da câmera. Então, ela parte tirando do pressuposto que ela é só parte do todo. Ela não consegue capturar todo o ambiente, né? A gente não consegue, a partir de uma foto convencional, ver o ambiente como um todo. A gente só vê parte dele, aquilo que a câmera está apontando. Então ela pode ser uma fotografia, né? A gente pode aí captar através de uma câmera fotográfica, profissional ou semi-profissional, pode ser um smartphone, pode ser um tablet, tá? Ou a gente pode gerar uma imagem convencional através de um software de modelagem 3D, né, num processo chamado de renderização. Então a gente cria um render 3D, né, que é uma imagem computadorizada. Né? Hoje, grande parte do que a gente vê na mídia, de catálogo, produtos, todas essas imagens, elas são imagens renderizadas, não são fotografias. Essas imagens elas não possuem um padrão específico, então elas podem ser quadradas, elas podem ser retangulares, elas podem ser maiores, menores, elas não respeitam nenhum padrão. Elas podem ser, digamos, mais altas do que largas, elas podem ser em PNG, pode ser JPG, pode ser em TIFF, né, que daí são já imagens para impressão. Então, assim, tem vários formatos de imagens convencionais. Não existe um padrão convencionado em cima desse tipo de imagem. Então, eu posso, digamos, captar várias imagens convencionais e então formar uma panorâmica. Isso é possível fazer. Eu posso fazer isso com o smartphone, por exemplo. Consigo captar várias fotografias, certo? Carrego essas fotografias para um software, edito elas e crio uma visão
panorâmica, né? Então, assim, eu tenho uma visão mais ampla de um ambiente combinando várias fotos. Entretanto, eu não consigo criar nesse formato, dessa forma, uma imagem 360. Eu não consigo tirar várias fotos, né, normais, fotos convencionais através de um celular, por exemplo, e criar uma foto 360, uma imagem 360. A mesma coisa com o render. Eu não consigo renderizar vários renders convencionais e então gerar um render 360 a partir desses convencionais. Não tem como. Tá? E também não há como converter uma imagem convencional para uma imagem 360. Ou seja, eu não consigo simplesmente tirar uma foto com o celular, abrir no visualizador dos óculos, tá? E colocar o óculos e me enxergar dentro daquela imagem. Não tem como. Por quê? Porque ela captou somente uma parte do todo. Ela não captou o todo por completo. Entende? Então, assim, eu só consigo ter uma experiência imersiva quando eu tenho uma imagem que consegue capturar o todo e não parte do todo. Então, isso a gente vai ver aqui já aqui nos próximos slides, tá? Então, só para recapitular, o que é importante, várias imagens convencionais conseguem formar uma panorâmica. Entretanto, várias imagens convencionais não conseguem formar uma 360, o que é diferente de panorâmica. Eu também não consigo pegar uma imagem só convencional e transformar ela em 360. Então esse aqui é um exemplo de imagem convencional que é uma fotografia. Então são os paraquedistas formando um círculo e o outro paraquedista de cima, né, ele veio e capturou aquele momento, aquela foto. Então assim, eu não consigo ver o avião que está em cima, só consigo ver, né, os paraquedistas que estão abaixo. Por quê? Porque eu não estou captando o todo, eu estou captando parte do todo, tá certo? Então a câmera ela tem uma limitação que ela me entrega parte do todo. E esse aqui já é um render convencional. Então eu vejo que ele já tem uma dimensão um pouco diferente, só que da mesma forma ele não me entrega o ambiente por completo. Ele me entrega só parte do ambiente, parte do todo. Tá? Então esse aqui é as imagens convencionais, que é, digamos, a mídia mais utilizada hoje em internet, rede social e impressos, são a visualização, as imagens visualizadas de forma plana. Tá? Essas são as imagens convencionais. As imagens que a gente trabalha, né, hoje, que a gente sempre veio trabalhando até hoje. Tá? Então não tem muito segredo. A única questão é que imagens convencionais não formam imagens 360. Elas podem formar uma panorâmica, mas não 360. E aí a gente vem no outro padrão de imagem, que são as imagens panorâmicas, que elas são imagens, digamos, wide, né, onde elas são mais largas do que altas, né? Ou elas até podem ser quadradas, só que elas nos dão uma visão mais ampla do todo. É uma visão um pouco mais aberta, mais completa. Então também elas não são imagens 360, elas são panorâmicas. Tá? Elas, digamos que são imagens convencionais, só que elas nos dão uma amplitude maior de visão, porque elas têm um formato praticamente wide, então a gente consegue ter uma visão maior nas laterais, ou até na altura também. Tá? Então, características de uma imagem panorâmica. Ela capta parte do todo, só que esse todo ele é um ângulo mais ampliado. Então, assim como uma imagem convencional, digamos que a convencional ela me limite a isso aqui. A panorâmica ela vai me dar uma amplitude um pouco maior. Então eu consigo ver talvez isso aqui. Entende? Eu já consigo ver o todo, parte do todo, só que num ângulo ampliado. Então, assim como as imagens convencionais, eu também posso gerar uma imagem panorâmica através de uma fotografia, de uma câmera fotográfica, né? Existem câmeras que você adapta uma lente grande angular maior, onde ela abre mais essa visualização. Eu posso tirar também uma foto pelo smartphone ou pelo tablet. Muitos deles já têm aquela função panorâmica. Então eu clico aqui e eu consigo, né, girar. É como se fosse
uma filmagem de um ambiente estático, digamos assim. Então eu crio uma panorâmica, então eu crio essa visão wide do ambiente. E eu também posso gerar através de um software de modelagem. Então eu posso regular a câmera do software para ele me renderizar uma imagem wide, tá? Uma imagem panorâmica, com uma visão mais ampla do todo. São geralmente utilizadas para visualização de digamos, ambientes turísticos, ou paisagens, ou ramo imobiliário. Então, quando tem uma visão de piscina, uma visão de cobertura, então geralmente se usa uma visão wide, uma visão mais ampla, tá? Então também existem diferentes padrões, não existe, digamos, um padrão específico para esse tipo de imagem, tá? Pode ser mais larga do que alta, tá? Pode ser quadrada, mais ampla também. Então, assim, não existe um padrão em cima disso. E ela pode ser formada por várias imagens convencionais. Então, novamente, eu posso tirar várias fotos convencionais, jogar num software, editar e eu crio uma panorâmica. Panorâmica não é uma imagem 360, então isso aqui é importante esse entendimento, tá? Ela não é uma imagem 360. A panorâmica, ela capta parte do todo. Uma 360 capta o todo, tá? E também não há como converter uma panorâmica para 360. Alguns softwares, inclusive o Facebook faz isso, você pode postar uma imagem panorâmica e ele dá aquela visualização de movimento, só que ela é limitado, então ele limita na vista da panorâmica, então você pode gerar, digamos, em 180 graus, e um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então ele gera esse movimento, só que ele também não apresenta o movimento do todo, né? Porque a parte de trás da foto que a gente capturou não existe, é só a parte da frente. Tá? Então, já softwares para realidade virtual, eles são específicos softwares para imagens 360. Então, imagens panorâmicas não são aceitas, tá? Porque a panorâmica não é uma 360, tá certo? Então, a panorâmica, ela pode ser cilíndrica, tá? Ela pode ser o dome 180 graus, então metade, né? Meia esfera, digamos assim, ou uma esfera. De uma esfera completa ela pode ser só meia esfera, ou ela pode ser uma esfera completa, ou uma equiretangular, cúbica, né? Ou esférica, que seja retangular, ou uma cúbica, que seriam as 360. Então, por que eu coloquei aqui esses padrões? Porque eu falei anteriormente que uma panorâmica não é uma 360. Entretanto, a 360 ela é um tipo de panorâmica, tá? Então, panorâmica são digamos, as que a gente mais conhece, digamos, a gente consegue captar através do celular, por exemplo. É a cilíndrica, né, que a gente clica aqui, gira o celular, né, e gerou uma panorâmica. Que ela pode até talvez dar quase 360, só que a gente sempre pega a fatia do horizonte, digamos, né, e não a parte de cima, a parte de baixo. Então isso gera uma panorâmica cilíndrica e não completa. Existe o Sky Dome, né, que algumas câmeras conseguem captar, né, com uma lente, digamos, 180, ela pega só, digamos, a parte da frente de onde você captou a foto. Então ele gera uma panorâmica daquela frente, mas não a parte de trás. E aí existe a esfera, full sphere, ou esfera, né, esférica ou equiretangular, que é a imagem 360 por completo. Que aí existem algumas formas de capturar, inclusive por câmeras 360. Tá? E existe também a panorâmica cúbica, que aí ela é, digamos, parecida ou pode ser convertida a partir de uma esférica, só que ela possui 6 lados, 6 faces. Tá? Então, esses são os formatos de panorâmica. Agora eu vou aprofundar os principais deles, porque dois deles são o que formam a imagem 360, né, que é a esférica e a cúbica. Tá? Então, assim, recapitulando, uma imagem panorâmica não é uma 360. Entretanto, uma 360 é um tipo de panorâmica. Tá? E é esse que a gente vai aprofundar agora
nos próximos slides. Só complementando, né? Essa aqui então é uma foto panorâmica. Veja que ela é wide, né? Eu consigo ter uma visão ampla do todo, mas eu não vejo o todo. Né? E esse aqui é um render 360. Então, no render convencional, talvez eu não conseguiria ver a parte da churrasqueira, tá? Ou eu não viria a parte do sofá. Já com a visão wide, com a visão panorâmica, eu consigo ver toda a sacada, né? E a vista mais ampla do fundo. Então, eu tenho uma visão um pouco maior. Imagens 360. Então, para a realidade virtual, esse aqui é o formato que importa, tá? Esse aqui é o formato realmente utilizado. E as imagens 360, elas são um tipo de panorâmica, né? Podemos dizer que elas são uma panorâmica. Uma panorâmica não é uma 360. Então, só para a gente ter essa definição bem clara. Ela é uma panorâmica 360. Tá? Ela é uma panorâmica completa, né? Não é uma panorâmica parcial. Então, ela capta o todo por todos os ângulos. Por quê? Porque é como se eu tivesse aqui, digamos, nessa minha cadeira giratória, e todo esse ambiente em volta de mim fosse uma fotografia, fosse uma imagem. Eu consigo ver todo o ambiente, né, tudo à minha volta em uma imagem. Tá? Então, por isso que ela é um tipo de conteúdo imersivo, porque ela permite fazer isso. Eu consigo ver como se estivesse da posição de quem capturou a foto, né, ou de quem, digamos, gerou a imagem. Eu consigo me ver como se eu estivesse dentro do ambiente. Então, essas fotografias, essas imagens, como elas captam o todo, né, elas também podem ser geradas através de fotografias. E aí existem duas formas, que é uma técnica profissional, né, onde se usa um equipamento específico para isso, um tripé, claro, com uma cabeça ou um rotor em 90 graus, onde em cima desse rotor se coloca uma câmera profissional, uma Nikon, uma Canon, por exemplo, uma câmera DSLR, e nessa câmera você adapta uma lente olho de peixe, uma lente fisheye. E aí você tira várias fotos, né? Como o rotor ele tem 90 graus, então você captura uma foto, roda 90 graus, captura outra, roda 90 e captura outra, e assim por diante. Você vai capturando várias fotos, né, com uma distorção da fisheye, e essas várias fotos depois são jogadas num software, onde é feita uma costura, e é feita a edição dessas fotos, fazendo assim uma panorâmica 360, tá? Criando assim uma imagem 360. Então, no mínimo são 4 fotos, então você tem 4, né, fotos 90 graus. Alguns fotógrafos também tiram uma foto de cima e uma foto de baixo, porque depois tudo isso, todas essas fotos são combinadas no software, editadas e geradas em uma 360. Ou então é possível utilizar uma câmera 360. Tá? Uma câmera 360 que já possua duas lentes olho de peixe, duas lentes fisheye, onde em um clique você captura, né, é possível capturar já a fotografia. Então uma câmera como essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma Ricoh Theta. Né? Então ela possui uma lente aqui, vou aproximar um pouquinho mais aqui, e outra lente aqui. Então ao capturar a foto, ele dispara duas fotos 180 e o próprio software da câmera ele já faz a costura dessas duas fotos e gera uma esfera e entrega a foto já em 360. Então essa aqui é uma câmera de entrada, digamos, uma câmera também usada por profissionais, mas ela é mais usada para consumo, né, para consumidor. E existem câmeras muito mais aperfeiçoadas que também já tiram, né, fotos 360. Vou ter uma aula específica que eu vou falar só de câmeras 360 e dos vários modelos existentes, tá certo? E assim como as demais fotos convencionais e panorâmicas, também é possível fazer uma renderização 360, que é como se fosse tirar uma fotografia de todo o ambiente de um projeto 3D. Então você renderiza, né, cria toda uma modelagem e renderiza todo o ambiente em 360. Um detalhe da imagem 360 é que para poder visualizar ela de forma interativa, girando para os lados,
eu preciso de um software específico, de um aplicativo específico para isso. Se eu pegar uma foto 360 e abrir na galeria do celular, por exemplo, ela vai aparecer meio que sem sentido, ela vai aparecer distorcida, tá? Porque eu estou visualizando ela de forma plana, quando na verdade eu preciso visualizar ela de forma interativa, em forma de esfera, tá certo? Para poder realmente interagir com os lados. E existem apenas dois padrões de imagem 360, que são os dois padrões que eu comentei anteriormente, a esférica e a cúbica, né? A esfera e o cubo. Então esses são os dois padrões. Eu posso ter uma imagem esférica, eu posso ter uma imagem cúbica. Entretanto, elas são similares entre si. Eu posso converter uma imagem de cúbica para esférica e de esférica para cúbica. O único detalhe aqui é a questão mesmo de visualização em termos digamos, de realidade virtual. Então, em alguns casos, eu tenho ganhos de performance nos aplicativos quando eu trabalho com imagens cúbicas, ao invés de imagens esféricas. Mas é um detalhe um pouco mais técnico. Talvez eu aborde numa outra aula aqui para frente, porque é mais interessante para quem está desenvolvendo soluções de realidade virtual, e não para quem, digamos, vai utilizar a realidade virtual como ferramenta de trabalho, né, ou para uso profissional. Mas é interessante o conhecimento, eu vou criar uma aula só para isso. Tá? Então, nós temos dois padrões, esférica e cúbica. A esférica, tá, ou também chamada equiretangular, tá, isso eu preciso que você grave esses termos, porque imagem esférica, equiretangular é o padrão da imagem. É esse padrão que está aqui. Então, quando eu olho ela de forma plana, ela me parece estar distorcida, certo? Ela me parece estar nesse formato aqui. Então, eu vejo que assim tem o ambiente aqui da sala de estar, de jantar, e está integrado aqui com a sacada, eu vejo lá a vista da sacada, só que está toda distorcida. Não faz muito sentido ela ser vista dessa forma aqui. Para uma visualização nesse formato, uma imagem panorâmica é mais indicada. Só que eu quero ver ela de forma imersiva, esférica. Então, assim ela vai ser apresentada quando eu ver ela pelo computador, pelo celular, né, num aplicativo padrão de visualização de imagens. Tá? Então, ela segue sempre um padrão de proporção, que é o 2 por 1. O que significa isso? Que a largura tem exatamente o dobro da altura. Tá? Então, se eu tenho 1000 pixels de largura, eu vou ter 500 pixels de altura. Se eu tiver 1000 pixels de largura, eu não posso ter 499 pixels de altura. Então tem que ser exatamente o dobro, tá? Ou a altura metade. Aí você pode também fazer esse cálculo de qualquer forma, né? Então a largura é o dobro da altura, ou a altura metade da largura. Tanto faz. A questão é, se eu tiver uma imagem de largura de 10.000 pixels, eu vou ter automaticamente uma altura de 5.000 pixels. Essa é uma imagem retangular, proporção 2 por 1. Também é chamado de aspect ratio, tá? Que é aquilo que a gente vê às vezes na televisão, que a gente seleciona lá 6 por 4, 16 por 9, sabe? Então esse é o aspect ratio, que é largura, né, por altura. Então, a largura, o dobro da altura. E essa imagem que está aqui, ela mostra isso. Então, aqui é um exemplo, né? Se eu tenho 1000 de largura, eu tenho 500 de altura. Sempre preste atenção nessa proporção. Se você precisa de uma imagem equiretangular para uso em realidade virtual ou para criação de um tour virtual, por exemplo, 360, para uso no Google Street View, por exemplo, essa aqui é a imagem padrão. Tá? Então ela pode ser convertida em uma cúbica. Existem softwares que fazem isso. Ou seja, eu pego essa esfera aqui e converto ela em 6 faces da cúbica. Ou eu posso fazer o processo contrário. Eu pego os seis faces de um cubo e transformo ele em esférica, retangular. Só que manualmente não tem como fazer isso, tá? Porque existem ali as conversões, as distorções, então é preciso usar um software específico para isso. Imagem cúbica, então ela é formada por 6 faces, que unindo essas 6 faces eu tenho um cubo. Tá? Então cada face, né, ela é exatamente um quadrado.
exatamente um quadrado. Então eu não posso ter uma face um pouco maior do que a outra. Elas sempre vão ter a mesma proporção, né? Então um por um. Então é um quadrado exato. Cada face é um quadrado exato. Então eu posso converter, né, usando um software específico para isso, eu posso converter ela para retangular para esférica, né? E posso converter de esférica para retangular. Então é a mesma ideia. E eu posso ter essa visualização aqui, que é uma tira, né? São seis, né, são seis imagens, seis faces, que quando se juntam elas formam um cubo. Então aqui eu fiz um resumo de um comparativo de imagens convencionais, panorâmicas e imagens 360. Tá? Então vamos lá, primeiro item, para a gente diferenciar cada uma. As convencionais, elas são parte de um todo. A panorâmica, ela é parte estendida de um todo. E já a imagem 360, ela é o todo, por completo. Imagens convencionais, não existe um padrão delas, tá? Existe, e panorâmicas, existe, assim, ela pode ter vários formatos, né? Digamos assim, de largura, de resolução. A gente poderia estar dizendo que isso talvez não existiria um padrão quanto a isso, né? Quanto a largura, quanto em alguns tipos, né? Elas podem ser mais largas, como podem ser mais altas, então, principalmente nas panorâmicas parciais, não as panorâmicas completas, tá? Então, eu posso dizer que convencional, as convencionais não têm um padrão nada exato, mas as panorâmicas elas seguem um padrão cilíndrico, né? Ou 180 graus ou 360 graus. Tá? Então, esses são os padrões dela. Mas quando elas são cilíndricas, digamos, ela pode ser qualquer resolução, qualquer largura, qualquer altura. E já a imagem 360 ela é específica, uma cúbica ou uma esférica. Imagens convencionais e panorâmicas não permitem serem convertidas para 360. Tá? E já as 360, que são os dois padrões, cúbico e esférico, eles permitem a conversão entre si, entre os seus padrões. Tá? Qualquer uma dessas imagens, qualquer um desses tipos, convencionais, panorâmicas e imagens 360, todos eles podem ser geradas através de fotografias ou através de render 360. As imagens convencionais e as panorâmicas eu posso visualizar em qualquer tela plana, celular, tablet, computador, qualquer tela plana, televisão. Tá? Já uma imagem 360, se eu abrir uma tela plana, ela vai aparecer distorcida. Então eu preciso de um aplicativo ou software específico para poder visualizar elas. E mas o último, que é o importante realmente, imagens convencionais, imagens panorâmicas não são imagens 360. E imagens 360 são um tipo de panorâmica. Tá? Então eu reforço esse item porque grande parte dos nossos clientes, ou de quem entra em contato com a gente, ou quem quer começar a usar a realidade virtual, eles não entendem essa questão de panorâmica 360. Né? Eu vou tirar foto com o celular, quero ter uma visão, uma visualização imersiva. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Imagens convencionais, imagens panorâmicas, não são imagens 360, elas não são indicadas para imersão virtual. Imagens imersivas são panorâmicas 360, que são um tipo de panorâmica, tá certo? Elas contemplam o todo. E aqui também eu usei um link aqui, eu montei um tour virtual com algumas imagens 360 que eu usei na apresentação. Tá? Então, aqui nos slides vocês viram, né, você viu a imagem em 360 de forma aberta, plana, distorcida. Agora a gente vai ver a mesma imagem em 360. Então essa imagem aqui, ela estava lá em um dos slides também, só que de forma aberta, certo? E aqui, ó, eu posso renderizar, eu posso visualizar a renderização, né, em 360. Tá certo? Essa aqui é uma fotografia. Voltando aqui, esse aqui é um render, tá? Essa aqui é uma fotografia.
e ambas estão em 360. Esse aqui também é um render. É um daqueles que estavam abertos. A gente podia ver a parte da sacada integrada com a sala de jantar de estar. E aqui a gente consegue ver em 360. Tá certo? Então essa foi a primeira aula. Eu espero ter contribuído, ter ajudado com mais informações, ter realmente esclarecido esses tipos, os tipos diferentes de, de imagens, tá? E reforçando que para a realidade virtual, né, para usar na realidade virtual, a gente precisa de imagens 360. Imagens convencionais, imagens panorâmicas, não são imagens para imersão virtual. A gente precisa de uma panorâmica completa, de uma panorâmica 360. Então, quando você for começar a utilizar a realidade virtual, se você for gerar as imagens ou contratar alguém para fazer as imagens para você, certifique-se de que são imagens panorâmicas 360. Tá? E aí você pode optar pelo formato cúbico ou equiretangular. Na verdade, esses são formatos que os próprios softwares já exportam. Tá? Então, no caso das câmeras, né, elas já geram a foto em equiretangular. Se for na técnica de fotografia, geralmente elas também são geradas em equiretangular, né, que é a esférica. E já quando são renderizadas, nos softwares há a opção de gerar em cúbica ou em esférica. Mas em qualquer um dos formatos vai funcionar muito bem para uso na realidade virtual, tá certo? Bom, então eu vou ficando aqui nessa primeira aula, né? Aqui estão meus contatos, fico à disposição para esclarecer mais dúvidas. Comente aqui o vídeo também, tá? Ou pode me mandar aqui um WhatsApp, mandar um e-mail. Eu e demais pessoas da nossa equipe estão disponíveis aqui para te ajudar, tá certo? Então, novamente agradeço aí a atenção e até o próximo vídeo.